Olá, este é o Segurança em Foco, um programa que melhor debate assuntos relacionados ao mundo da segurança, da violência, de como combater este problema tão grave e que tanto aflige a população nos tempos atuais. E, como você bem sabe, temos aqui um time de especialistas que podem aprofundar com tranquilidade e com bastante sabedoria sobre esses temas. Hoje, no Segurança em Foco desta semana, vamos debater dois temas. Um, o roubo de cargas e o outro, a possível participação de advogados no crime organizado. Esses temas serão pontos de pauta do Segurança em Foco, que está começando agora. Eu sou Alexandre Lino, você já me conhece, aqui na programação da TV Mar, e eu estou no comando do Segurança em Foco desta semana, com a presença de dois dos nossos três especialistas. Hoje o nosso time está um pouco desfalcado, mas estamos aqui com o Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança, e o Dr. Geraldo de Magela, historiador. E eu quero começar o debate de hoje falando, nós tivemos uma ação da Polícia Federal, uma operação da Polícia Federal, nesta semana aqui em Alagoas, não só em Alagoas, mas em vários estados do país, para o combate do roubo de cargas organizado. Uma quadrilha especializada, tinha um esquema, um modus operandi bastante diferente do que a gente já até então conhecia no mundo do roubo de cargas. Roubo de cargas, eu lembro que na última edição do Segurança em Foco, nós tocamos nesse assunto quando falamos da questão do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro estava com um problema sério, a segurança e a intervenção, a gente tocou no assunto da intervenção federal. O roubo de cargas, de forma organizada, surpreende, doutor Flávio Saraiva? Não surpreende, né? Porque o noticiário diário aponta ações até bastante arrojadas de quadrilhas organizadas no roubo de carga no país. No Rio de Janeiro, em particular, antes mesmo da intervenção, e hoje a intervenção já tem algumas ações para esse combate, mas os grandes centros de distribuição, né, os grandes centros de logística dessas empresas já estavam saindo do Rio de Janeiro em razão do fator segurança, porque quando você tem uma segurança fragilizada, você tem um grande número de incidentes, né, de registros de roubo de cargas. Aí você tem um seguro maior, você tem uma dificuldade de distribuição, enfim, você tem todas as consequências inerentes ao roubo, né? Então, muitos centros de logísticas saíram do Rio de Janeiro e foram para outros locais em razão da violência. Eu tive o prazer, né, de ser assim, um registro até histórico, de ser o primeiro delegado de carga em Alagoas. Isso em 1991. Alagoas já enfrentava, era ponto negro no roubo de carga no país. E por que Alagoas era o ponto negro? Nós tínhamos estradas extremamente mal conservadas, esburacadas, e essas estradas, quando íngreme, né, nas ladeiras, principalmente ali depois de São Miguel, ali a ladeira do Pilar, São José da Laje, Varela. Então, eram pontos já certos para assalto de carga. E eles tinham uma preferência, era carga de cigarro, remédio, leite em pó e outro que eles gostavam de diversos e eletrônicos. Então, Alagoas teve uma fase muito difícil no roubo de cargas. Surgiram as delegacias especializadas, a iniciativa privada fez parceria com o Estado, fornecendo os dados, né, e informações para melhorar esse combate e até um apoio logístico nisso. E daí tivemos algum sucesso e Alagoas deixou de ser esse ponto negro no mapa do índice
de roubo de carga no país. Doutor Magela, para o senhor, surpreende essa quadrilha organizada onde o caminhão já saía com o motorista participando do esquema, o local que ia receber a carga participando do esquema, alguém na distribuidora participando do esquema, algo bem organizado, praticamente uma outra empresa funcionando, uma empresa do crime funcionando dentro de uma empresa de cargas? Não surpreende não, porque eu acho que não só eu que acho, mas a inteligência das polícias tem identificado esse tipo de atividade, tanto no roubo de carga quanto no assalto a bancos e seguradoras, etc. Você tem sempre a conexão do que trabalha lá, que é recrutado ou é escalado para trabalhar em determinadas empresas de seguro, etc., como em empresa de rodoviária, de transportadoras, etc. Então, não é nem do ponto de vista do trabalho difícil de infiltrar membros de organizações criminosas ou recrutar membros dessas empresas para organizações criminosas. Ao contrário, eu acho que é uma coisa até muito, muito fácil, porque a boa parte dessas empresas não tem o controle efetivo da mão de obra que ela emprega. Então, quando você não tem isso, e cada vez mais o crime organizado, em todas as áreas, ele está se espalhando e está tomando uma proporção de profissionalismo e se associando a outras organizações para lavagem do dinheiro, para operar em determinadas áreas da economia. Você pega o dinheiro sujo, lava e começa a participar da economia. Quer dizer, é uma economia, é uma concorrência completamente desleal. Você pega roubo, não paga imposto, etc., e vai para dentro do mercado. Então, você começa a ter na economia brasileira, que já anda com as pernas bambas, um fator a mais para incidir na crise, né? Você pega essa coisa do cigarro mesmo, o Paraguai é uma fonte inesgotável de contrabando de cigarro, né? Então, vem por ônibus, vem de caminhão, vem de barco, vem de todas as formas. E o Brasil inteiro você tem cigarro contrabandeado, né? E quem opera esse contrabando, né? Aí você vai vendo no Rio de Janeiro, as milícias já dominam isso aí, você vai observando nas outras relações, camelôs pelo Brasil inteiro. Então, o cigarro é um ponto. Medicamento, a falsificação de medicamentos, outra. E a falsificação dos outros produtos de marca, de tênis, de camisa, caneta, etc. Então, isso é um sem fim no Brasil. Como no Brasil há dificuldade, que a gente já falamos aqui tanto, da integração das inteligências, da integração das polícias com as forças federais, no sentido de combater o crime organizado nas suas várias manifestações, porque na hora que você ataca o dinheiro, o bolso, desmantela o caixa dessas organizações, você começa a enfraquecer. Ela pode migrar de um canto para o outro, mas você começa a enfraquecer. Então, na hora que isso ainda não é feito sistematicamente como uma política nacional, aí você vai ter isso sempre. Em São Miguel, vai ser em outro canto, como o Flávio falou aqui, nos anos 90, tudo que era boa parte dos municípios, você tinha sempre um mercadinho, uma loja, etc., que tinha um fornecedor dessas cargas roubadas. Né? Até existe um grande esforço da iniciativa privada, né? Que até alavanca o esforço... O principal interessado. Né? O esforço estatal. E eles promovem diversos encontros de especialistas nisso, né? Porque o prejuízo é muito grande. Até tem aqui o G1, a Gazeta Web também, eles fazem um esquema de como isso se opera, né? Que é a comunicação falsa do crime, que o falso assalto, que é o maior. Esse nem usava força, não. O próprio caminhoneiro já estava no esquema de entregar a carga. Exatamente. A carga já sai cantada de lá. Uberlândia era, não sei se ainda se continua, era o grande centro distribuidor de carga de cigarro.
Então, a carga de cigarro ela já vinha cantada de Uberlândia. O caminhoneiro era cooptado lá em Uberlândia, e aqui ele vinha e registrava apenas a ocorrência. E eu tive muito contato com gente desse tipo. Já chegou ao ponto de uma quadrilha aí fazer um assalto de 3 carretas de cigarro. E você imagina a logística para depositar toda essa quantidade de cigarro. Uma carreta de cigarro não é fácil você desaparecer com ela, quanto mais 3. Era um figurão aqui do crime que até já não está mais vivo, mas isso foi um caso interessante. E um outro caso interessante também, que envolvia até outros setores do Estado. Eu tive o desprazer de prender um fiscal de renda da Paraíba, em que era uma carga de leite em pó ensacado. Era Itambé, se não me engano. Então, a carga já saía de lá cantada, aí mandou o motorista para aqui para fazer a ocorrência em Alagoas, né? A gente desconfiou do estado do motorista, e quando foi verificar essa carga, esse fiscal de renda era da Paraíba, a gente prendeu ele lá, e a carga já estava em Natal, num grande supermercado. Então, esse é o fluxo do crime, né? Aí você imagina as companhias seguradoras, o prejuízo que tem, né? Sim, no Rio de Janeiro são 30 assaltos por dia. Então, a carga, né? A carga, são 30 assaltos de carga por dia, 900 por mês. Não funciona um país assim. E a razão dos grandes centros de logística ter saído do Rio de Janeiro. Você não sai com um caminhão, por exemplo, de geladeira ou de celular e bota nas costas, né? Você tem que ter uma logística de distribuição. Olha para a comunidade. Chega na favela, como é que faz isso aí? Você já tem toda uma distribuição, uma logística montada, né? A iniciativa privada, ela tem os custos elevados da segurança, né? Porque eles contratam escolta para essas cargas mais valiosas, mas mesmo assim, não raro você vem para o noticiário que bandidos armados com fuzis interceptaram a escolta. O que chama a atenção, assim, na minha ótica de jornalista, eu imagino um assalto sendo feito dessa forma, chegando uma quadrilha, rendendo o motorista, usando de violência, e me surpreende o próprio motorista estar dentro do esquema e já chegar na delegacia dizendo que foi assaltado, quando ele mesmo já entregou a carga em outro local no qual ele não saiu destinado. E esse local, a investigação da Polícia Federal aponta que 3 supermercados eram abastecidos por essa quadrilha. Ah, claro. Abastecidos. Não era mais o cara que chegava, eu estou com material ali. Não, já vinha destinado, já é algo muito... Eu fiz apreensões no sertão alagoano de carga de charque, onde o motorista foi assassinado. E essa carga lá dentro de um grande distribuidor, né, do grande comerciante no sertão. Então, isso é uma coisa... Só que os caras agora são mais arrojados. Cooptam o motorista. Já tem menos esforço, né? Agora, você imagine, vem o motorista... E menos risco, né? Vem o motorista fazer uma ocorrência dessa e você tratar esse assunto com certa suspeição. Aí, o que é o sentido da investigação e o que é o constrangimento causado ao... Se o motorista foi de fato assaltado e você teve toda uma tratativa de suspeição, é um constrangimento, né? Então, é uma coisa que... dificulta ainda mais o trabalho policial. Dificulta. Mas, e hoje, o pessoal já não está mais nem buscando... aventurando na estrada, né? Quando essa coisa cantada, não, era né? isso que eu estou chamando a atenção. Aventura, ninguém fica ali, vamos ver, risco. Será que é esse caminhão? Esse baú vale a pena? Porque tem um caminhão que é baú, tem um caminhão que é com lona. Aí hoje a iniciativa privada já está até pulverizando o risco, né? Em vez de grandes carretas, eles estão diminuindo o volume e pulverizando o risco. Mas aí o bandido também tem que evoluir no seu modus operandi.
e já invade os centros de distribuição de marcas famosas. O centro de distribuição da Samsung foi invadido e levaram uma infinidade 63 milhões, se não me engano. uma Lembro bem infinidade desse de valor. equipamentos. Aí, quando você vê aquele comboio entrando num centro de distribuição, aí você, rapaz, como é que se organiza Arregimenta. uma ação dessa e a polícia não conseguiu identificar já na preparação? Doutor Magela, para regimentar tantas pessoas para o mundo do crime, como é feita essa oferta? O senhor consegue imaginar? Né? É pelo caos social que o país vive, pelo caos econômico? Não é só pela questão do caos, não. É pela organização mesmo do crime organizado, do dinheiro que está circulando em torno disso e da sofisticação das organizações criminosas. Você tem as interligações dessas organizações, a setorização delas. Então, isso... E tem, claro, um mercado favorável, né? Na hora que eu monto toda uma organização dessa, eu já sei como escoar a mercadoria, porque eu já tenho um comprador, seja um supermercado de porte médio ou de grande porte, de Maceió, do interior de Alagoas, Arapiraca, São Miguel dos Campos, ou de qualquer outro estado do Brasil, você tem isso que eu falava, menos risco na operação, quer dizer, você não vai ter o assalto tradicional, você já vem, está tudo montado numa ponta e na outra. Então, é quase sem risco nesse aspecto na estrada, né? E você vai se deparar pela investigação, a partir da investigação, da astúcia, da experiência do policial, que a partir daí começa a investigar e de cruzar as informações para saber se naquele determinado momento, se aquele determinado tipo de carga e aquela figura participou de mais algum assalto, foi vítima ou suposta vítima de algum outro assalto. Então, você vai ter que cruzar. Esse mundo de informações, está tudo interligado, se em Alagoas ou fora de Alagoas, ele tem o caminhão que ele dirigiu, ou outro caminhão, foi vítima de suposto assalto. Então, você vai ter que ampliar essa investigação até detectar a quadrilha, né? Então... E isso tem se investido muito em tecnologia. Você vai para as feiras de segurança, a cada feira que você vai, você tem inovação nas soluções para o transporte de carga. Você fecha baús fechados que só são abertos remotamente. Você tem o acompanhamento com câmeras em tempo real. Você tem o travamento de veículo. Você tem cerca eletrônica, né? Que você define que o caminhão, a sua carga, ela vai só nos limites da BR e tal. Aí você faz a cerca eletrônica. Se ele pegar qualquer vicinal, não está naquela cerca definida eletronicamente, o caminhão trava e não tem quem tire. Mas aí o bandido já se antecipa para isso, né? Ele vai com equipamentos eletrônicos que impede a comunicação do veículo com a central de monitoramento. E por isso que a gente vê nas apreensões muitos equipamentos dessas quadrilhas cheios de bloqueadores de GPS, de telefonia, né? De toda bloqueadores de comunicação. E aí fica, cada dia é sempre assim, né? O gato atrás do rato. A segurança cria a solução e o bandido se especializa em fugir. O receptador, como resolver esse problema? Porque não tem... Roubo de carga é um crime que precisa de uma cadeia. Se não houvesse o receptador, não haveria nem o furto, nem o roubo. Mas não são grandes receptadores, não são pequenos receptadores. São grandes receptadores. Esse caso que eu falei do leite, que a gente encheu uma carreta lá no supermercado dele, dentro de Natal, centro de Natal. Quer dizer, ele recebeu a carga sabendo que era roubada, mas disse que não, né? Você tem todo um procedimento para receber uma carga. Eu estou comprando a um distribuidor autorizado, nota fiscal, o preço de mercado, tudo isso é avaliado, mas hoje o pessoal vai na vantagem, né? Não tem muito cuidado e se arrisca fazendo a receptação sem muito cuidado. Doutor Magela, será que esses grandes receptadores não optam por entrar nesses esquemas fraudulentos pela questão tributária?
Aí todo mundo estava no crime. Pode ser, é uma via. Um ou outro pode ser. Sempre tem alguém que acha que. Está pagando muito imposto. Muito imposto, então vai entrar por esse caminho aí. Mas, de um modo geral, não. De um modo geral, quem entra numa sabe no que está sabe entrando. com o que está fazendo, né? Porque não é... O sujeito que tem um supermercado de porte médio ou grande, ele não é um amador no mercado. Sim. Ele não é um amador do mercado. Ele não é o dono da bodega da ponta de rua que o sujeito vai vender gilete, vai vender lá o perfume, uma pastinha, etc. Não é esse perfil desse receptador. Em geral, são... E ele, em geral, também é distribuidor que passa a distribuir e alimentar uma rede. Então, você tem dependendo do tipo de atividade, você vai ter capilaridade nessas coisas. Nas comunidades do Rio de Janeiro, é o próprio crime que faz toda essa logística, né? Ele faz o assalto, leva a carga para a comunidade e lá faz a própria distribuição. Tem essa semana eu li, não me recordo, li tanto notícia de um dos sites no Rio de Janeiro, que é muito raro na internet hoje você ter matérias investigativas. No Rio de Janeiro, acho que de 600 e poucas empresas de segurança, 200 e tantas estavam completamente irregular. E atuando numa determinada área do Rio de Janeiro, onde as milícias têm o controle absoluto. Então, aí você tem toda essa malha que você não sabe onde começa uma coisa e onde termina outra. Segurança irregular geralmente é milícia, né? Aí você vai num ambiente que é um pântano, né? Para você, realmente, o cara rouba a carga, distribui, o outro pode dar segurança, o outro vende uma segurança que ele não está autorizado não tem permissão para vender essa segurança. Então, você vai, além de detonar o mercado formal, das empresas que... Econômico. Você vai concorrendo de forma desleal com as empresas que estão pagando impostos, que estão regularizadas, que estão sendo submetidas aos controles da Polícia Federal, do Exército, etc., com a questão do armamento, e você tem um monte de outras empresas que estão completamente irregulares no mercado, operando dentro do crime. E aí esse questionamento que você fala, né? Porque aí o comerciante que está lá legalmente, pagando todos os seus impostos, recebendo os seus produtos do distribuidor legal, ele enfrenta a concorrência desleal do receptador, a concorrência do pirata, né? Que ainda tem muita coisa falsificada, pirateada. Enfim, é muito difícil hoje um empresário sério sobreviver. Muito difícil. É um herói. Na sua experiência, o roubo de combustível também era frequente ou é um roubo de carga já de menor porte? Olha, é uma coisa que surge agora com mais intensidade, né? O roubo de combustível. Em razão desse fenômeno da valorização do combustível, né? Uma carga valiosa que você pode interceptar lá em qualquer ponto, né? Com todas essas particularidades de qualquer outra carga. Mas o combustível é um produto valioso e como disse, já está aparecendo com muita frequência nos boletins de ocorrência. Eu, como delegado de carga, eu já fiz apreensões aqui em Alagoas, aí já seria uma coisa mais elaborada. Os caminhões saíam das usinas com álcool, lá tinha um conluio com quem fazia aferir o grau de pureza do álcool, que tem um percentual, senão, quando chegar aqui, é novamente analisado e você pode perder toda a carga. O analista classificava com um grau de pureza menor, os transportadores paravam no meio do caminho, tiravam aquela quantidade segura do álcool e completavam com água. E isso eram porções significativas e só percebidas numa situação que a gente deu flagrante por acaso. Viu 3 caminhões dentro do mato, com a estrutura de abastecimento no mato. Caminhão no mato tem algo errado. E isso é um fato que a gente conta até como... assim, foi uma coisa inusitada. Eu e um colega delegado estávamos indo para a Boca da Mata e prendemos esses 3 caminhões um dia de sábado no mato ali
naquela estrada. Então, isso já é um roubo, um furto, né? É um furto mais articulado que envolve até a estrutura de análise e tal. E furto de combustível, agora, com essa valorização do produto, está aparecendo com mais frequência nos boletins de ocorrência. Roubo de carga é uma das especialidades do crime organizado. E falando em crime organizado, aproveitando para puxar para o segundo gancho do nosso programa de hoje, a gente está vivendo atualmente uma troca de acusações da possibilidade do envolvimento de advogados no crime organizado. Os advogados têm cobrado da OAB um forte posicionamento contra essas acusações e se acusa a existência de uma lista com a presença de advogados que fariam parte do mundo do crime. Aí, mais uma vez eu pergunto, é uma surpresa o envolvimento? Era bom que o Leonardo estivesse aqui para a gente ampliar esse debate, mas advogados no mundo do crime... A ausência hoje do Dr. Leonardo aqui nesse programa é justamente por isso, né? Ele é presidente da Acrimal e tem uma reunião da associação com os advogados criminalistas para tratar desse assunto. Porque toda a classe se sente assim, muito desconfortável quando sai nas manchetes de jornais e dos portais de notícia que advogados têm vamos dizer, conluio, né? São cooptados por organizações criminosas. Então, isso é um desconforto muito grande, porque quando falam advogados e não individualiza quem são esses advogados, todo mundo fica sob suspeita. Todo mundo fica sob suspeita e isso é um desconforto muito grande. A presidente da OAB já se posicionou sobre isso, o vice-presidente do Conselho de Segurança também, a Associação dos Advogados Criminalistas também já emitiu uma nota. E é o seguinte, eu sou advogado e também nessa área advogado criminalista, e vou ao presídio com certa frequência, né? E presídio militar, Baldomero, e lá você vai para o parlatório falar com o seu cliente, né? Isso é uma relação perfeitamente prevista no desempenho da função do advogado, mas daí você ser cooptado por uma facção criminosa e estar a serviço do crime, aí é uma coisa bastante diferente, né? E como a sua pergunta, quando fala de isso é uma novidade, não é novidade, porque em São Paulo, o vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos foi preso. Acho de Franco da Rocha, né? Ele era vice-presidente estadual. Estadual. Né? Estadual. Ele era de Franco da Rocha, mas vice-presidente e já condenado, era vereador. Foi condenado, e já condenado, salvo engano, a 16 anos. E não foi só ele, foram mais de 30 advogados presos. E ligados à facção criminosa PCC, que tem lá na nomenclatura deles, que tudo é sintonia, a sintonia dos gravata. A sintonia dos gravata, né? São os advogados cooptados pela facção. E eles não estão só pensando em cooptar o formado, eles já estão investindo na formação de novos advogados. A cooptação de advogados chama atenção, não é, doutor Magelo? Talvez hoje pelo que a mídia, sobretudo as redes sociais, passa a dar uma dimensão maior do que o que tinha no passado, né? Mas isso não é uma novidade, é uma coisa, não só na questão do crime mesmo, na questão das organizações criminosas que estão presas, que a gente sempre se refere às organizações criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, etc. Mas você tem, por exemplo, na Lava Jato... o Marcelo Miller. O Marcelo Miller, que era o chefe de gabinete do Procurador-Geral da República. Procurador da República para virar advogado. De um escritório famoso que já vinha operando a cooptação de vários membros do Estado. Juízes, segundo eles, e até podendo chegar ao judiciário, aos ministros, mas, sobretudo, atuando no caso concreto da Lava Jato.
Tanto é que ele está se defendendo lá, está respondendo. Foi denunciado. Denunciado, etc. Então, ele talvez, o ministro Gilmar Mendes denunciou o irmão, um advogado irmão de um procurador que atua na Lava Jato em Curitiba, não recordo o nome, que também estava operando. Tem um outro que está até, que ele tem dupla cidadania brasileira e espanhola, Tacla Duran. Ele acusa um outro advogado lá de Curitiba de ter negociado a delação premiada dele por 5 milhões, baixou de 15 milhões para 5 milhões, e tem lá, segundo ele tem provas e tem dado constante entrevista e vai dar depoimento numa CPI. Então, não é uma coisa nova isso. Mas, Magela, a delação, colaboração premiada, de fato é uma negociação. Agora, a negociação do cliente com o advogado é perfeitamente normal. Essa negociação dentro das normas. Mas só que Ele está cobrando o preço da expertise dele como advogado, né? Mas aí está dentro da legalidade. O que ele está acusando é a negociação entre a pena que ele ia receber e o pagamento que ele ia efetuar pela redução. É a acusação dele, desse caso concreto. No caso do Marcelo, não, ele mudou de armas e bagagem para o escritório lá, o Watanabe, etc. Então, esses casos estão os mais famosos, porque sai da área da esfera do crime penal, do roubo, da mão armada, do homicídio, etc. Você está por um alto crime, mas que tão nocivo quanto o homicídio. Mas você trocar... eu quero ouvir sua opinião, trocar uma carreira estável, sólida, de procurador da República para virar advogado, até aí tudo bem, mas advogado que vai trabalhar com negociações acima da moralidade. Mas não é só negociações, é vender a expertise dele, que ele conhece do Estado, as negociações que ele fazia ou ajudava a fazer na Procuradoria-Geral para o cliente. Esse conhecimento dele é uma outra coisa. Conhecimento do Estado. Do Estado. Não, é um outro tipo de crime, é diferente de um... Para mim, são dois crimes, mas há uma diferença entre o advogado que está lá negociando e fazendo esse tipo de transação ilegal, criminosa, com um detento, de um sujeito que está no aparelho de Estado, na alta cúpula, e ele passa a vender informações do que ele negociou, inclusive. É bastante diferente, né? Muito diferente. Não se enquadra, então, como crime organizado, mas se enquadra como crime. Claro que é um crime organizado. Para mim é crime organizado de alta periculosidade. A denúncia dele foi para isso, né? Participante de organização criminosa. Ele dá uma entrevista na Veja. E até mesmo aquela gravação do Batista, lá do Joesley, gravou o Temer, gravou o Aécio, gravou não sei o quê. Para mim fica sob suspeita. Não é que eu não estou defendendo o Temer, eu acho que o Temer tem que ser investigado. Agora, será que aquela não foi plantada, aquele tipo de ação? Será que já não era parte dessa não do Janot, mas do Marcelo? E aí são procedimentos que, quando você tem uma ação controlada, que é que você está a serviço e monitorado pela polícia e o Ministério Público, isso é perfeitamente válido. Mas da forma que foi feita, não. Voltando a falar do crime organizado, da presença o advogado tem mais facilidade de trabalhar, assim, por ter a facilidade de entrar no presídio e conversar com o preso. Seria essa, assim, a principal busca do crime organizado, das quadrilhas, em ter alguém que tivesse essa facilidade? O advogado, ele não precisa ter a relação como a família, que é uma vez por semana. O advogado, ele tem um acesso... O advogado vai tratar de assuntos técnicos da defesa com o seu cliente. Sim, né? Mas isso não... Será que as quadrilhas observariam os advogados? Aí, respondendo a sua pergunta, se isso representa uma facilidade para um mau profissional, perfeitamente. E os exemplos são muitos aí, né? Não são raros. Mulheres que iam com mensagens sobre a roupa, né? Que não falavam, mas apresentavam a mensagem
Então, as formas vão variando, bilhetes que são os famosos salve, né, do PCC, as ordens para o mundo externo que se chamam de salve. Nesta semana a gente viu essa questão da roupa, uma calça com toda uma mensagem dentro da calça. E aí é a criatividade do mal profissional, né, a serviço do crime, né, que ele passa a ser o receptor de toda essa criatividade do crime para estabelecer a mensagem de quem está dentro e quem está fora. E cada dia mais complicado, porque você tem soluções de bloqueios de telefonia, você tem bloqueios de internet, né, das comunicações. Então, qual a forma que o pessoal, o crime... Se você tem uma dificuldade, ele vai buscar uma facilidade. E essa busca pela facilidade da comunicação, isso é uma missão para eles, né? A OAB e a Crimal têm apresentado reações a essas acusações. Está proporcional essa reação da OAB através de nota ou precisaria ser algo mais? Eu acho que não. Eu acho que a OAB ela tem que agir com muito mais rigor nessas questões. Não é para julgar, não é nada disso, até porque ninguém mais do que a OAB é sabedora do direito líquido e certo da defesa, da presunção de inocência. Mas, veja bem, o advogado, o médico e os religiosos, eles têm uma influência na vida das pessoas, que muitas das pessoas não têm noção exata do que representam esses três profissionais. Muitas vezes as pessoas estão doentes, estão com problema, etc. A quem ela recorre? O religioso, ao médico, ao padre, ao pastor, etc. E ele abre coisas que ele não fala para a mulher, não falou para os filhos, etc. Para aquela pessoa. É um grau de confiança quase que ilimitado. Um médico que atende, seja traficante, seja filha do traficante, seja quem for, ele é um profissional que está lá, ele não está perguntando o que é que o que motivou ele levar aquele tiro, aquela facada, ele vai lá para fazer assistência médica. Ele não pode dizer, não, esse cara é traficante, eu não vou atender, deixar ele morrer. Ou então vou praticar um ato médico aqui para eliminá-lo no atendimento, abreviar a vida do sujeito. E o advogado, ele está permanentemente com o estuprador, com o latrocinista, com todos. E ele mantém um grau de intimidade com o seu cliente que muitas vezes só o advogado e ele tem essa noção exata. Ele tem que saber, para poder defendê-lo, tudo que o sujeito fez. E protegê-lo. E tem uma proteção, tanto no Estatuto da OAB, como pela Constituição Federal. Seja em que circunstância for. Então, são três profissionais para mim, os outros também, mas esses três detêm um tipo de conduta que no deslize, de encargo, que no deslize, eles têm que ser punidos depois de investigados de forma exemplar. Porque você imagina que agora, se isso virar uma certa prática corriqueira, o advogado que vai vender informação, que pega de uma facção para outra, de um grupo para outro, de um escritório para outro, seja no crime organizado do roubo, do assalto, do assassinato, do tráfico de droga, etc., mas de outros tipos de ações, que também são sigilosas, na área das empresas, por exemplo. Eu sou advogado de uma empresa, aí eu pego o sigilo daquela empresa, do meu cliente, e passo para o concorrente. Então, um grau de confiança que esses profissionais detêm dos seus clientes, para quem ele está prestando serviço, que não é uma coisa qualquer. Não é uma conversa de botequim. É uma responsabilidade extrema. Mas aí... Eu acho que, desculpa, Lina, eu acho que a OAB respondeu à altura, porque muita gente quer que, por exemplo, a presidente da instituição, ela vai dizer o quê? Ela disse que vai apurar, né? vai apurar com isenção, e como ela tem procedido na administração dela, ela não, é o desconforto de ter isso, né? De ter membros da ordem envolvidos com uma organização criminosa. Suspeito, né? E ela vai apurar
E acredito que isso, acredito plenamente que vai se chegar à definição de quem são, a participação, ou até pela própria inocência disso, né? O que tem que se investigar, não se pode punir já preliminarmente, né? Porque E linchar publicamente. E linchar. E até... Então não há corporativismo. Não há corporativismo. Nem poderá haver. Nem pode, sob pena de desmoralizar a instituição. E ela foi muito feliz na declaração dela, vou apurar. Ainda tem gente que diz assim, não, vou apurar com rigor. Por que a expressão vou apurar com rigor? Apurar, basta. É apurar. A apuração exige o rigor, isso já está implícito, né? Aí, como existe hoje tem uma época de pré-eleição na OAB... Era isso que eu ia tocar na OAB. agora. Então, esse evento está sendo tratado, um vê de uma forma, outro vê de uma forma, e dependendo Pela disputa eleitoral, né? Aí vê assim, conforme o seu interesse. Então, o ingrediente político pode também estar prejudicando todo o desenrolar dessa situação. E é o tipo de coisa, se isso prosseguir nesse tipo de disputa, todos saem prejudicados. E assim, Violino, o que a instituição quer, eu como advogado quero, é que seja apurado, definidas as pessoas que estão, esses profissionais que estão com esse comportamento criminoso, defina, basta. E a ordem dos advogados, puni-los, né, com a suspensão, enfim, com até todo, a cassação, né, do com registro a penalidade prevista. Mas desde que tenha um procedimento que se apure tudo isso, não já condenar já previamente, então, quem são os nomes, quais são os nomes? Como houve uma certa precipitação da autoridade em informar que existem advogados que estão fazendo isso e isso, aí todo mundo quer saber agora. Para a classe, todo mundo quer saber, e na hora que forem apontados, condenados previamente, né? Vamos aguardar. Eu quero aproveitar, agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da TV Mar para mais uma edição do Segurança em Foco e falar com o telespectador, agradecer a audiência e lembrar que na próxima sexta-feira também teremos um novo Segurança em Foco. O dessa edição nós discutimos roubo de cargas e o possível envolvimento de advogados no crime organizado. Muito obrigado e continue na nossa audiência.